Bom dia, oitavo ano. Hoje em Geografia nós vamos ver investimento estrangeiro. Faz parte do módulo 73 e 74. Bom, nós estudamos que a África, ela ficou como colônia, dividido principalmente entre os países europeus. E quando ocorreu essa independência da África? Após a Segunda Guerra Mundial, no fim, próximo aos anos de 1945, as grandes potências estavam envolvidas na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e elas enfraqueceram. Essas potências estando mais fracas, ficava difícil administrar o próprio território, quanto mais as suas colônias. Então, foi aí que os países africanos aproveitaram esse enfraquecimento das suas metrópoles e foram gradativamente ficando independentes. Só que eles saíram da dependência das colônias. Só que eles entraram nas dependências das elites coloniais formadas, ou seja, grupos de pessoas que as colônias escolhiam para ajudar a governar. Então, saiu da dependência de um, entrou na dependência de outro, que não fazia muita diferença, tá? As elites que as metrópoles ajudaram a crescer. Assim como o Brasil, nós vamos ver muitas semelhanças. Houve o quê? Gerado por essas metrópoles, a concentração de rendas. Grande parte, da África da população pobre e uma pequena elite local no comando. Quem já ouviu falar em mapas anamorfose? Olha o nome, são esses dois mapas, anamorfose. Ninguém? Como que esse é de comer? Ah, olha só se for de chocolate, viu? Isso, é isso mesmo. Ó, vocês têm na apostila e eu coloquei ele aí, tá? Ó, anamorfose, tá? Se eu for falar metamorfose, significa transformação. E é isso que esse mapa faz. Se nós repararmos, ele não tem legenda. Por quê? A legenda dele é a transformação do relevo. Ou seja, eu vou ler o título: Pobreza absoluta. Os lugares mais pobres vão estar maiores. Quanto mais pobre, maior vai estar o local, tá? Quanto mais rico, menor vai estar. Então, observando este mapa, você não consegue ver através dele as formas, perfeitas do continente, mas você vai ver a proporção da pobreza. Olhando para ele, dá para ver nitidamente os locais mais pobres? De forma até exagerada, né? Isso. E como nós estamos estudando na África, o volume está bem grande? Também, perfeito. E agora colocaram outro embaixo, bilionários no mundo. Aí já, é o oposto. Cadê os bilionários da África? A África continua grande? No- América. É América. Latina. Na verdade, os bilionários não ficam aqui não, né? Eles, ó, saem. Deve ser por isso. Olha lá, em compensação, olha a América anglo-saxônica. Olha a Europa. Sim, com certeza. Perfeito. Absoluta, E os bilionários no mundo. E como nós estamos estudando a África, Por quê? Por causa da exploração, assim como a América Latina, Que foi explorada. Houve esse desequilíbrio. Bom, a industrialização do continente africano. Olha, até eu coloquei essa imagem, da época da Pangeia, Gondwana, que vai formar tanto
a América do Sul quanto o continente africano. Aí, Piva, África e a América, né, do Sul pertinho, tá vendo? Que nem a Piva falou, é só cruzar o oceano, não é, Piva? Ó, pertinho. Então, só dá nem precisa, né? Só dá um pulinho, gostei. Ó, então, esses países, né, da América Latina, eles têm reflexos econômicos que apresentam algumas semelhanças, tá? Conosco. Bom, a independência, teve sua independência, mas continuaram o quê? Dependente das importações de produtos vindos do mercado externo. A maior parte, como vocês já comentaram em outra aula, tiveram que pagar taxas para poder ser independente politicamente, tá? Com isso, geraram endividamento e continuam com uma dívida externa grande até hoje. As semelhanças. Bom, dois grandes desafios, né? Para eles criar um parque industrial próprio para substituir as importações dos produtos nacionais, o que sai muito mais barato, né, do que continuar comprando industrializados. Por quê? Porque a base da sua economia é o setor primário, principalmente os commodities. Comércios mundiais mais modestos, né? A sua exportação é insuficiente, né? A sua indústria, a sua tecnologia é pouco diversificada, é dependente tecnologicamente, é dependente economicamente. Participação das exportações de diferentes regiões do mundo de produtos industrializados, tá? Ó, para exportar produtos industrializados, olha quanto que a África exporta. América do Sul e Central, o Oriente Médio, a América do Norte e a Europa. Olha que diferença gritante. E os commodities, relembrando, tá? O que são commodities? São produtos com pouca transformação. No caso dos commodities africanos, eles são muito pouca transformação mesmo. Muito pouca transformação mesmo, ligados bem ao setor primário, tá? Principalmente mineração, combustíveis fósseis, algumas, né, monoculturas, tá? E é um mercado consumidor inexpressivo. Por quê? Se grande parte da população é pobre, né? Grande parte está na miséria, como que eles vão consumir? Muitas pessoas não têm condições de consumir o básico. Quem dirá, né, os produtos exportados. Então, não faz o giro do que é produzido lá. Eles consomem pouco, né? O necessário quando tem esse necessário. Destaque na indústria, né? Nós temos a África do Sul, que é muito forte, a Argélia, a Nigéria, Angola e o Egito, tá? Que em virtude do quê? Das presenças de petróleo em suas áreas, também tem destaque na indústria petroquímica. Bom, relações internacionais na economia africana. O século XXI, não só para a África, também para países exportadores de commodities, como o Brasil, tá? Eles tiveram um boom, ou seja, um super crescimento, né, na economia. Por quê? Porque cresceu também o preço dessas matérias-primas, desses commodities. Também devido ao crescimento da China, que precisa dessa matéria-prima, dos países europeus, dos países anglo-saxônicos, que precisam das matérias-primas para desenvolver as suas indústrias. Então, né, aquela lei da oferta e procura. Muita procura, alta nos preços, tá? Os produtos primários, ó, mercado chinês, as economias emergentes correndo atrás, né? Aqui não cita, mas também os tigres asiáticos. Então, houve bastante investimento, tá, estrangeiro na África, principalmente da Inglaterra, da França e da China. Os Estados Unidos também, tá? Procura bastante negociamento com a África. A redução, aqui ó, reduzir a dependência dos países desenvolvidos em relação às reservas de petróleo do Oriente Médio. Por quê? Na África também tem petróleo. Então, o Oriente Médio anda o quê? Com muitos conflitos, anda segurando o petróleo. Então, seria uma segunda opção,
também para ter o petróleo, este contato. Preço dos commodities e termos de referência, variação no valor dos commodities. Na verdade, olha, América Central e a África, tá? Ou seja, teve um crescimento muito grande, principalmente na América Central e na África, dos preços desses commodities, ó. Metais, energias, alimentos. Área de exportação de petróleo, tá? De gás em Moçambique, ó. Eles colocarem que é feita, né, a exportação, a extração. E quando fala de investimentos lá, para você poder extrair o petróleo, o gás natural, precisa de investimentos, que nem sempre alguns países africanos têm condições. Então, que tipo de investimento eles colocam? Olha, a estrutura para poder retirar, tá, esses combustíveis fósseis. Estradas, dutos para poder transportar. Precisa de uma infraestrutura. Aqui, ó, países de origem e destino de investimentos na África. Tem bilhões de dólares. Olha os Estados Unidos, os locais onde ele investiu, a União Europeia. Olha a China, né? Aqui, ó, a União Europeia. De novo, colocaram 2 vezes. Relações e investimentos chinês e a África. A China também está de olho no quê, tá? No petróleo. E ela cria infraestrutura para isso, tá? Parques industriais, refinarias, uma estrutura portuária para poder levar, né, até a China essa produção. Tudo isso é feito através de investimentos do país, né, que está querendo. No caso aí, a China. Durante 2004, cerca de 3.100 empresas chinesas no território africano, isso só da China, tá? Pelo continente. E são estatais, geralmente gerenciadas pelo governo chinês. Ligados principalmente às necessidades econômicas da China, o interesse é chinês. E os investimentos chineses na África também muito grande em telecomunicações. Por quê? É um setor que a China saiu na frente, quando ela sai instalando, né, telecomunicações, que é pobre o continente, e ela leva vantagem. E ela também lucra com isso, tá? Instalações de telefonias, desses tipos de empresas na China, né, que estão crescendo, levando vantagem em relação aos outros países que também estão investindo no continente, tendo um avanço tecnológico, embora não chegue para toda a população. Investimentos africanos e a crise de 2010. Bom, atingiu também investimentos estrangeiros direcionados na África. Quando, né, o mundo está em crise, atinge todos os setores. Como é que um país ele vai investir se a crise afetou ele também? Então, precisou criar estratégias de recuperação. O Egito e a África do Sul saíram, né, na frente. Aí depois, né, ainda se recuperando Congo, Marrocos, Etiópia. Tá certo. Olha, entre os maiores investidores na África, né, estão os países europeus, da América do Norte e da Ásia, tá? A China principalmente. E os tigres asiáticos também. Quem sabe quem são os tigres asiáticos? Alguém tem alguma noção de quem são os tigres asiáticos? Também precisam de matérias-primas, né? E eles, né, são lugares pequenos, ilhas, né? Então eles buscam também ali na África. E essa variedade de investimentos cria diversas camadas nas lógicas da exploração dos recursos africanos, deixando muito suscetíveis às instabilidades do mercado internacional. Ou seja, os investimentos vêm de fora. Se, né, a crise, eles também são afetados, tá? Ó, valores de investimentos estrangeiros nos países africanos, 2013 e 2017. Olha, França, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, China, número de investimentos, até da Índia.
Para contornar essas crises, né, a África ela tem tentado criar seus próprios mercados, ou seja, as zonas econômicas especiais. O que são essas ZEs? Zonas econômicas especiais. São regiões, assim como fez a China, de instalações de indústrias. Ela cria lugares para beneficiar as multinacionais. Como assim? Olha, tem mercado consumidor. Tudo bem que é pobre, mas se eu gerar emprego, eles vão ter renda para poder consumir. Tem matérias-primas abundante, tem mão de obra barata, imposto, redução de impostos, né, para quem for colocar as indústrias lá. Então, todos os benefícios e estrutura para que as indústrias cheguem até este local. É uma forma de tentar dinamizar, de não ficar tão dependente apenas, né, dos investimentos estrangeiros. Destaque para o Quênia. No Quênia são 61, né, zonas ZEs, lugares para poder instalar essas indústrias. Dos 54 países, né, do continente, 38 possuem essas zonas estratégicas para atrair indústrias. O Egito, a África do Sul e a Nigéria são um grande exemplo dessas zonas de atração de multinacionais. Pessoal, alguma